Salve, salve, meus caros estudantes de fisioterapia, em especial o sétimo período, e vamos dar seguimento aí ao assunto órteses dos membros inferiores. Pessoal, órteses de joelho, talo crural e pé, né? Lembrando que talo crural é o nome correto, atualizado do que se chama vulgarmente tornozelo, né? Então tem aí as abreviaturas em inglês, KO, né? Knee Orthosis e KAFO, Knee, Ankle and Foot Orthosis, né? Joelho, talo crural e pé, órtese, ok? Bom, as órteses para joelho podem ser fabricadas ou feitas sob medida, né? Grande parte das órteses são assim, né, pessoal? Ou se fabricam, né? Ou se compram fabricadas, ou se compram, né, sob medidas que o fisioterapeuta pode tomar ou o fabricante, né? Dependendo de sua utilidade e tempo de uso, sendo divididas em dois tipos: as órteses que atuam unicamente na articulação do joelho, denominadas órteses de joelho, e as que são utilizadas para todo o membro inferior, chamadas de órteses de joelho, talo crural e pé. Ok? Bom, pessoal, o primeiro tipo, né, a órtese de joelho, tem sua indicação de uso para pacientes que sofreram algum tipo de lesão estrutural no joelho. Você conhece a estrutura do joelho? Fêmur, os côndilos, tíbia, seus côndilos, eminências intercondilares, meniscos, ligamentos, a cápsula articular em si, a membrana sinovial, os retináculos, que são projeções dos tendões dos músculos vasto medial e vasto lateral. Assim, temos um retináculo medial e um retináculo lateral, e toda a musculatura ao redor, né? Ligamentos, obviamente, e toda a musculatura ao redor. Você, fisioterapeuta em construção, tem que saber isso, tem que saber, né? Então, lesão estrutural no joelho é indicação, assim, como? Nossa, que gaguejada, e segunda-feira para mim é mais complicado. Vamos lá. Lesão estrutural no joelho, como fraturas, lesões ligamentares, degeneração com desalinhamento das faces articulares. Vocês viram? Eu falei de faces articulares aqui, falei. Os côndilos femorais e os côndilos tibiais, são faces articulares. São as áreas, né? Áreas determinadas, delimitadas dos ossos que especificamente se conectam numa articulação. E elas são peculiarmente revestidas por quem? Cartilagem, né? Geralmente hialina. Próprias para o quê? O contato e o deslizamento uma entre a outra. Próprias para o movimento, assim como é toda a articulação sinovial. Então, meus amigos, se eu não souber a estrutura, o que tem numa articulação de joelho? Eu tenho que saber tudo que tem ali, né? Perdão. Já o segundo tipo é indicado para o restabelecimento funcional da marcha. Luciano, que segundo tipo é esse? A CAFO, né, pessoal? Órtese para joelho, talo crural e pé, né? Essa daqui é só KO, órtese para joelho. O segundo tipo, CAFO, órtese para joelho, talo crural e pé. Então é o segundo tipo, ele é indicado para o restabelecimento funcional de quem? Da marcha de pacientes com comprometimento do controle e ou da função muscular. Controle e função muscular. Então os caras têm comprometimento, né, dessas duas habilidades, ele usa uma órtese mais alta. Não usa só uma órtese de joelho, usa-se uma órtese de joelho, talo crural e pé, né? Como atuam em diversas articulações, também são chamadas de tutor, né? Ou órteses longas. Então, se você ouve falar de um tutor longo, você está ouvindo falar de uma órtese que pega pé, talo crural, perna, joelho, um pouquinho da coxa.
é uma órtese longa, concordam? Meus amigos, órteses do joelho em especial. As órteses que atuam exclusivamente no joelho podem ser pré-fabricadas, perdão, novamente, vendidas em tamanhos P, M e G ou confeccionadas sob medida, dependendo do tamanho e de sua função biomecânica. Popularmente chamadas de braces, joelheiras ou talas para joelho, estas órteses são usualmente utilizadas por pacientes com sintomatologia dolorosa ou com instabilidades no joelho. É mais bonito do que falseio, né? Mas falseio não é errado, é uma forma mais popular de falar. Mas saibamos que são instabilidades do joelho. Muito mais, meus amigos, do que saber o que é uma instabilidade do joelho, do que citar, é importante saber por que esse joelho está instável. E aí eu corro atrás de imaginar quem são as estruturas que estabilizam o joelho. Músculos, ligamentos, cápsula articular, meniscos, faces articulares desalinhadas, né? O raciocínio clínico, ele vem por níveis, né? Então você pensa estrutural, você pensa funcional e vai subindo os níveis, certo? Sintomatologia dolorosa ou instabilidades. É o que normalmente ocorre quando você usa uma órtese de joelho, como falamos popularmente chamada de joelheira, né, de brace, enfim. Elas são pré-fabricadas em materiais diversos, né? Brim, lona, neoprene, nylon, elástico de alta resistência, com ou sem forração de espuma, cintas em velcro, tiras com fivela de encaixe e reforço em polietileno, bem como hastes metálicas. Então tem órteses, meus amigos, para todos os gostos, indicações e condições econômicas. Nós precisamos estar a par desses aspectos, contudo, a par disso aqui, ó. Função biomecânica. Não adianta comprar, né? Vou falar aqui o termo chulo, uma joelheira só para colocar no indivíduo para ele ficar andando por aí. A prescrição de uma órtese, pessoal, é embasada por muita ciência. Você tem que saber anatomia, fisiologia, biomecânica, cinesiologia, senão você está fazendo um trabalho de charlatão. Há inúmeros modelos no mercado, com diversos objetivos distintos. Porém, classificaremos aqui, pessoal, em órteses de joelho que imobilizam e órteses de joelhos funcionais. As órteses de joelho de imobilização ou talas, né, são acolchoadas com cintas elásticas, com velcro, né, hastes metálicas para limitação de movimento. Então tem todo um contexto ali para vislumbrar o que queremos. Aqui no caso, imobilização. São indicadas para fixação do joelho durante o processo de reabilitação de fraturas, de lesões ligamentares, em pós-operatórios, né, de uma forma geral, do joelho, instabilidades, doenças reumatológicas com indicação de repouso articular, já que os senhores conhecem as doenças reumatológicas, elas são deletérias demais no que diz respeito à estrutura e, consequentemente, à função das articulações. Vide gota úrica, artrite reumatoide. Você tem que conhecer a fisiopatologia dessas doenças, o quadro clínico, né? Além de outros. Aí, órteses imobilizadoras. Vamos voltar só um pouquinho aqui para vocês verem. Olha só a questão dos materiais, ó. Acolchoados, com cintas elásticas, velcro, hastes metálicas. E aí, né, as apresentações. Isso aí é para quê? Imobilizar. Olha aí uma gatinha, né? Vem toda customizada, toda personalizada, porque as crianças também precisam ter uma atenção no que diz respeito às órteses. Né? A gente se prende muito a deficiente, mas se uma criança precisa, né? Quais são as queixas de dor no joelho em crianças? Já se perguntaram? Bom,
As órteses funcionais, né? Vimos as imobilizadoras. As funcionais, ou comumente chamadas de joelheiras, são mais ou menos flexíveis e são indicadas para diferentes funções. As órteses mais flexíveis, elásticas, confeccionadas em neoprene, proporcionam informação tátil, né? Você tem ali uma percepção tátil da órtese. E podem ou não ter uma retenção térmica, além de auxiliarem no tratamento da sintomatologia dolorosa do joelho, sem, contudo, ter uma função biomecânica. Olha só, hein? Sem, contudo, ter uma função biomecânica. Eu já fui muito peladeiro, né? E às vezes os colegas, né, perguntam, Luciano, sabendo que sou fisioterapeuta, e jogar de joelheira? Bom, a joelheira te dá um conforto ao saber que você pode ali contar com uma retenção mínima para alguns movimentos, né? Contudo, meus amigos, eu sempre falo para eles: você já viu algum profissional, né? Jogo de profissional, campeonato brasileiro, campeonato, enfim, jogando de joelheira? Não jogam. Por quê? Porque há limitação biomecânica, né? Há alguma limitação biomecânica e não há nenhum favorecimento biomecânico. Que se tivesse, a turma jogaria de joelheira, né? Mas isso é um assunto que pode ser ultra debatido por nós, por aqueles que não concordam. E aí você fala, pô, Luciano, e aí? Não, e aí que nós temos que tratar esse paciente bem, lembrando que a órtese pode ser um complemento da minha terapêutica, do meu tratamento, mas eu preciso deixar esta articulação livre para a prática esportiva, né? Mas podemos debater muito isso. Alguns estudos, como o de Brick e seus colaboradores, sugerem melhora funcional, além da redução de dor em pacientes com osteoartrite do joelho. Osteoartrite do joelho, então você tem um desgaste, sobretudo, da cartilagem articular, né, da cartilagem hialina, você tem presença de osteófitos, você tem desalinhamento de faces articulares. Então vai enumerando uma série de coisas. Você tem que pegar um tratado de reumatologia e ler sobre osteoartrite de joelho, para que você tenha um entendimento e uma compreensão do que ele vai perder funcionalmente. Porque isso vai ser dever seu, doutor fisioterapeuta. O senhor vai ter que elaborar um plano de tratamento baseado nas competências funcionais que esse paciente tem, né? O que você sabe? Que alguns estudos, como o de Brick e de tantos outros, sugerem uma melhora funcional, redução de dor em pacientes com osteoartrite de joelho. Paciente que tem osteoartrite de joelho já não é mais um atleta de alto rendimento, nem de baixo rendimento às vezes. É um atleta de fim de semana, né? Então, funcionalmente melhorar não quer dizer que ele pode sair correndo, de repente ele até pode, mas se ele não tiver uma musculatura de coxa e perna competente, como é que ele vai sair correndo com a joelheira? Ele vai ter sobrecarga, né? Mas isso é assunto para nós discutirmos. Então, eu deixo aqui as reflexões para que vocês me abordem, né, em outro foro e nós possamos conversar sobre esses pequenos aspectos, né, que envolvem a questão das órteses. Olha aí, uma órtese muito conhecida pelos senhores, né, de certa forma flexível. Existem os tirantes infrapatelares, ou tiras infrapatelares, que são utilizados para o tratamento e prevenção de dor anterior de joelho resultante de tendinite do ligamento da patela, e são confeccionados condromalácia patelar, diga-se de passagem, são confeccionados em neoprene e utilizados principalmente por atletas de alto desempenho que realizam treino de repetição e que envolvem salto. Contudo, meus amigos, é o que eu falo para vocês, não há evidências claras de que esta órtese possa atuar na prevenção desta afecção em atletas saudáveis, por melhora na propriocepção. Embora alguns autores, né, e aí nós colocamos exemplos como Botelhos, Bonfim, afirmem que este tipo de órtese promova um maior controle postural em indivíduos sadios.
Então, meus amigos, eu ainda creio que, acima de qualquer discussão dessa natureza, eu ainda creio num procedimento que os senhores já conhecem, na minha opinião. A avaliação. A avaliação funcional e uma avaliação estática. Sobretudo a funcional, a qual dominamos, né, com maestria. Olha aí, uma tira ou tirante infrapatelar, também largamente usado. Eu acho que eu vejo muito no tênis. Jogadores de tênis, às vezes, usando isso aí, né? As órteses funcionais menos flexíveis, articuladas, pré-fabricadas, são indicadas para estabilização pós-traumática e instabilidade rotacional do joelho, pois promove estabilidade rotacional no plano frontal. Então, essas órteses funcionais aí, da qual este parágrafo indica, elas são mais, elas têm hastes, elas limitam mais o movimento. Né? Porque se você tem uma instabilidade de rotação de joelho, amigo, é porque a coisa não está muito legal. Né? Essa articulação está perigosa. Segundo o resultado de uma revisão sistemática de literatura realizada por Bourdreau, espero ter falado certo esse nome, né? Bourdreau e seus colaboradores, algumas evidências sugerem a atuação deste tipo de órtese na diminuição de dor e incapacidade, além da melhora da qualidade de vida em pacientes com osteoartrite de joelhos, meus amigos. Porém, estas evidências são modestas. Então, existe evidência? Que bom. Vamos repetir os experimentos para ver se essas evidências ficam mais robustas? Né? Então, são aí até verificações que os senhores estudantes podem fazer, né? Um TCC, ou um trabalho simplesmente, né? Um estudo para publicação, enfim, várias são as vertentes e os caminhos. Olha aí, então você tem uma tala articulada, estabilizadora, né? Aqui no caso, estabilizadora lateral, você tem uma estrutura mais apurada aí, mais complexa do que simplesmente uma joelheira inteira de neoprene. Aqui a hastezinha, ó, negócio bacana até, mas eu já vi gente entortando essa haste porque jogou pelada com isso aqui. Pois é. E aí? Isso aqui eu botei de propósito, pessoal. Isso aqui é de uma propaganda de uma empresa, né? E aí os tamanhos e tal. Olha só como é que as coisas precisam ser padronizadas dentro do rigor científico. A circunferência, já sem acento, da perna, não, é da coxa, né? Deve ser medida aproximadamente, né? 10 centímetros acima da parte superior do joelho. Enfim, né? Algo amador. O senhor não é amador, viu? O senhor é um fisioterapeuta que está se construindo. E só para lembrar, construção é eterna, né, pessoal? Nós precisamos sempre conduzir nossa profissão com padrão de excelência, ok? É só uma sugestão. Meus amigos, as órteses funcionais de joelho com orifício, né, com um buraquinho ali no nível da patela, tem função de estabilizar o joelho, mantendo a patela centralizada, né, uma forma de posicionar a patela, com o objetivo de minimizar a sobrecarga articular durante a marcha, bem como atividades esportivas de alta performance. É isso mesmo? Pois é isso mesmo. Você concorda? As órteses funcionais de joelho, confeccionadas sob medida, são indicadas para pacientes que necessitem restaurar a estabilidade antero-posterior. Eu me lembro logo de quem? Ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, ligamento transverso, ligamento poplíteo arqueado, ligamento poplíteo oblíquo. Eu me lembro de muita coisa, né? Médio lateral, né? Ligamento colateral tibial, ligamento colateral fibular ou rotacional. Aí junta a galera toda, né? Além de juntar o quê? A habilidade da propriocepção. Diminuindo a descarga de peso sobre as faces articulares, dependendo do tipo de afecção que provoque esta disfunção, né?
Meus amigos, criticar de forma que seu argumento seja respaldado é muito saudável, né? Então, observem, avaliem, processem essas informações, porque vocês estão no 7º período, ou quem me escuta aí, se está no nível avançado, mais avançado que o 7º período, você já tem que ter um olhar, né, de fisioterapeuta, porque você, se não está estagiando, vai já começar. Então, você precisa ter um olhar crítico nas diversas situações. Meus amigos, estas órteses funcionais de joelho com orifício podem ter articulações mono ou policêntricas, né, que é uma órtese mais complexa, né, com vários empreendimentos ali articulados, e auxiliarão o paciente na realização de suas atividades de vida cotidiana, permitindo que este seja ativo no seu processo de reabilitação. Ok? Olha aí, tem cada coisa maravilhosa. Se vocês navegarem nos sites, né, de órteses, vocês vão encontrar coisas assim fabulosas, né? Quem viu o Batman, né, o terceiro, né, com aquele vilão, esqueci o vilão, um que tinha uma peça na face, né, para ele respirar. O Batman no começo do filme, ainda feito por Christian Bale, mostra, né, vai no ortopedista colocar uma órtese, né, policêntrica no joelho. Enfim, pessoal, órteses de joelho, talo crural e pé, as famosas CAFOS, né, na abreviatura em inglês. Estas órteses são utilizadas por pacientes com sequelas de lesões em neurônio motor superior. Epa, lembra de neurônio motor superior? Vem lá do córtex pré-frontal. Opa, Luciano. Vem lá do córtex do giro pré-central. Estou aqui com o córtex pré-frontal na cabeça. Giro pré-central, área motora primária, né? Vem ali o neurônio motor superior. Ou o neurônio motor inferior, que está vindo lá do corno anterior da medula espinal, diretamente para o músculo. Além de deformidades estruturais do joelho, miopatias, entre outros. Com o objetivo de quê? Melhorar o alinhamento corporal, facilitar a marcha e as atividades de vida diária, bem como prevenir futuras deformidades articulares e posturais. Meus amigos, às vezes vocês leem um parágrafo desse e pensam, pô, é só botar a órtese que ela vai fazer tudo. Não, porque veja bem, alinhamento corporal, né? Tudo isso é com a sua mão, fisioterapeuta. Você tem que comandar a órtese. Não é só colocar a órtese e ela vai ficar de boa e alinhar tudo que precisa ser alinhado. Esses efeitos positivos foram confirmados por Burdahan, né, quando avaliaram, ele e os seus colegas, avaliaram a marcha com e sem órtese de 11 pacientes hemiplégicos. Olha aí, ó, um bom número, né? Com o geno recovatum, que é a hiperextensão de joelho, aquele joelho jogado para trás em extensão, e observaram aumento na velocidade de marcha, na cadência e no comprimento do passo. Com certeza, meus amigos. Né? Se você pegar um paciente com hemiplegia e colocar uma órtese e treiná-lo, com certeza ele vai melhorar as condições dele. Opa, deu um pulão aqui. São confeccionadas sob medida em termoplástico de alta temperatura, e aí o polipropileno se destaca, veja que é uma órtese mais robusta, né? É em aço, alumínio, fibra de carbono, fibra de vidro, cintas em velcro, tiras com fivelas de encaixe. E aí, pessoal, com o uso deste tipo de material, né, e não mais confeccionadas com metais pesados e couro, estas órteses se destacam, né, por permitir uma marcha com um equipamento mais leve e, obviamente, com menor gasto de energia. Órteses longas, como as CAFOS, né, joelho, talo crural, pé, podem apresentar articulações de talo crural e de joelho.
podem apresentar, depende das necessidades biomecânicas do seu paciente. Ué, cadê a partezinha aqui de cima? Ah, veio atrasado. Seu uso é indicado, né? Ah, tá. Aqui agora nós vamos entrar aí em CAFOs diferentes. Uma CAFO com articulação livre. Seu uso é indicado nas deformidades estruturais do joelho, como genovalgo, que é aquele joelho em X, né? Quem tem valgo não cavalga. Os joelhos estão medializados e próximos, quando não encostados, né? Genovaro, que é o popular cambota, né? Se é assim que vocês falam, são aqueles joelhos arqueados, distantes um do outro, e recurvatum, que é a hiperextensão, aquele joelho esticado em extensão, jogado para trás, permitindo o alinhamento articular durante a marcha e prevenindo a evolução da deformidade. Também tem seu uso efetivo nos casos de fraqueza do mecanismo extensor do joelho, que não impede de realizar marcha com o joelho livre, ok? Seu uso efetivo no mecanismo de extensão de joelho. Grupo quadríceps femoral. Nesse caso, é indicada esta articulação com recuo do centro de rotação, e isso promove uma vantagem biomecânica ao quadríceps femoral, por deslocamento anterior do vetor de reação do solo. Opa, física? Fato aí, meu amigo, é que num geno recurvatum, isso é muito bom, um deslocamento anterior do vetor de reação do solo, porque o joelho do cara está para trás. Vocês entendem como é? Ele está esticado, ele está em extensão, você está em pé e aquele joelho jogado para trás. Eu vejo muita menina fazendo isso com o joelho. Aqui, claro, ó, corta, né? Porque aqui não é uma CAFO. Aqui sim, ó. Olha aqui. Essa, por exemplo, só é articulada no joelho. Aqui na tala crural não tem articulação. Né? Aqui também já é, né, mais trabalhadinha. Olha essa que linda. Olha que bela órtese. Tem também as CAFOs com trava e anel, indicada para pacientes que não possuem controle motor da articulação do joelho, especialmente da musculatura extensora. Estamos falando do quadríceps femoral. Não tem controle, pessoal. Não tem controle. Imagina isso. Neste tipo de trava, você tem que travar, então, a órtese. Não pode ser, perdão aqui, uma CAFO com articulação livre. Tem que ser uma com trava em anel, porque o cara não controla. Se você colocar ele em pé, ele vai cair. Então precisa de uma trava com anel para manter travado o joelho dele em extensão. Olha aqui, neste tipo de trava, anéis bilaterais são posicionados sobre as hastes e fazem a contenção das suas extremidades. E isso trava a articulação. Para destravar, o paciente deve elevar o anel. Esse bloqueio é mais fácil em paciente com comprometimento unilateral, né? De um membro inferior apenas. Se for nos dois, é mais complicado. Unilateral, eles podem destravar a órtese antes de se sentar. Porque imagina, você sentar com o joelho travado em extensão. Olha que ruim. Então, antes de sentar, eu vou lá, subo o anelzinho, destravo, consigo sentar. Entenderam? Por exemplo, né, essa questão aí. Nos pacientes com uso bilateral desta órtese, o desbloqueio deverá ser feito somente após o paciente sentar. Então, imagina os dois joelhos dele travados e ele senta. Depois que ele sentou, ele vai lá na pecinha, né, no caso do anel, e pá, sobe e destrava, né, aquela extensão. Ele pode flexionar o joelho e se sentar e se ajeitar no assento. Ok? O desbloqueio deverá ser feito somente após o paciente sentar-se e o travamento antes do paciente se levantar, né? Então ele vai precisar de uma ajudinha. Como é que ele se levanta sem flexionar os joelhos? Prevenindo quedas. De jeito nenhum, seu paciente que usa CAFO bilateral com trava e anel pode cair. Aliás, ninguém pode cair. Olha aí a travinha. Ó, tá travado. Tá vendo? O anel é esse aqui. Destravou. Subiu. Travou. Tranquilo? Aqui, ó.
Então isso aqui trava o joelho em extensão, para o cara poder ficar em pé, né? Ele não vai fazer uma flexão de joelho, não, Luciano? Não. Mas se ele puder ficar em pé e dar passos, quem sabe, né? Cafo com trava suíça, meus amigos, com a mesma indicação de uso das travas em anel, este tipo de trava objetiva facilitar o quê? Justamente o procedimento de desbloquear a órtese, meus amigos. Isto ocorre por meio de um aro posterior que une as articulações mediais e laterais do joelho. Desta forma, o desbloqueio é simultâneo em ambos os lados e pode ser efetuado pelo paciente ou pelo contato com o assento. Olha que bacana, né? Seu uso torna-se um pouco mais cuidadoso nos pacientes com necessidade de auxílio funcional bilateral também. Nestes casos, as muletas canadenses são posicionadas atrás do corpo do paciente e este se senta lentamente com o apoio da musculatura dos membros superiores. Olha aí a necessidade, né? Tríceps braquial, né? Até o desbloqueio no contato com o assento. Ele vai sentar e tric, no que contatou com o assento, desbloqueia a trava suíça. Olha aí que é uma órtese, né, ainda mais elaborada, né, aquela inteira, é bem bacana também. Cafo com trava em gatilho, indicada para pacientes que não possuem controle motor da musculatura envolvida no joelho. Essa trava facilita o desbloqueio articular para o paciente se sentar, pois possui um cabo de nylon fixado à articulação do joelho e a parte mais superior da órtese, formando um mecanismo de controle à distância, ou uma trava automática que bloqueia vários estágios da flexão, bem como automaticamente em extensão total. Dessa forma, meus amigos, o paciente não precisa se abaixar para destravar a órtese. Além dos tipos de travas, há diferenças funcionais das CAFOS, dependendo do material e posicionamento das hastes em relação às articulações. E ainda, se seu uso está associado ou não à estimulação elétrica muscular, porque você também tem as travas eletrônicas e você tem a questão da estimulação elétrica muscular dentro aí do teu programa de tratamento. Ok, meus amigos? Olha aí, que bacana a trava em gatilho. E órteses assim, fabulosas também. E meus amigos, fica aqui o meu abraço e o meu desejo que os senhores estejam bem, bem como as suas famílias. Forte abraço e até a próxima.